A voz humana é um instrumento que todos tocamos. É provavelmente o som mais potente do mundo, é o único que pode começar uma guerra ou dizer eu te amo. E mesmo assim, muitas pessoas passam pela experiência de falar sem ninguém ouvir. E por quê? Como podemos falar poderosamente para fazer diferença no mundo? O que eu gostaria de sugerir é que existem alguns hábitos que precisamos afastar. Eu reuni aqui, para seu prazer, 7 pecados mortais da fala. Não tenho a pretensão de dizer que é uma lista completa, mas esses 7 pecados, eu acho, são grandes hábitos nos quais todos podemos cair. Primeiro, fofoca. Falar mal de alguém que não está presente. Não é um bom hábito e sabemos muito bem que a pessoa que fofoca, 5 minutos depois, estará fofocando sobre nós. Segundo, julgar. Conhecemos pessoas como nessa imagem. É muito difícil escutar alguém se você sabe que está sendo julgado e condenado ao mesmo tempo. Terceiro, a negatividade. Você pode cair nessa. Minha mãe, nos últimos anos de vida, tornou-se muito negativa e isso é difícil de ouvir. Eu lembro que um dia eu disse para ela, hoje é 1º de outubro, e ela disse, eu sei, não é terrível? É difícil ouvir quando alguém é tão negativo assim. E outra forma de negatividade é reclamar. Bom, essa é a arte nacional do Reino Unido. É nosso esporte nacional. Reclamamos sobre o clima, sobre esporte, sobre política, sobre tudo, mas, na verdade, reclamar é um sofrimento viral. Não é espalhar luz do sol e leveza no mundo. Desculpas. Todos nós conhecemos esse cara. Talvez todos nós tenhamos sido esse cara. Algumas pessoas têm um atirador de culpa. Elas jogam a culpa em todo mundo e não se responsabilizam pelos seus atos. É novamente muito difícil ouvir alguém que está agindo dessa forma. Penúltimo, o 6º dos 7 itens. Exagero. Ele prejudica a nossa linguagem às vezes. Por exemplo, se eu vejo alguém que é realmente incrível, do que eu chamo isso? Então, é claro, esse exagero se torna mentira e nós não queremos ouvir pessoas que sabemos que estão mentindo para nós. E, finalmente, o dogmatismo. A confusão de fatos com opiniões. Quando essas duas coisas se confundem, você está ouvindo na direção oposta, alguém está bombardeando você com suas opiniões e como se fossem a verdade. É difícil. Então aqui estão eles, os 7 pecados mortais da fala. São coisas que eu acho que precisamos evitar. Mas há uma forma positiva de pensar sobre isso? Sim, existe. Eu gostaria de sugerir que há 4 bases, fundações, sobre as quais podemos ficar se queremos que o nosso discurso seja poderoso e para fazer a diferença no mundo. Felizmente, essas coisas soletram uma palavra. A palavra é hail, granizo, e ela tem uma grande definição também. E eu não estou falando sobre o material que cai do céu e o acerta na cabeça. Eu estou falando sobre essa definição. Cumprimentar ou aclamar entusiasticamente, que é como as nossas palavras serão recebidas se ficarmos sobre essas 4 bases. Então, o que elas representam? Vejam se conseguem adivinhar. O H. Honestidade, é claro. Ser verdadeiro no que você diz, sendo direto e claro. O A é a autenticidade. Apenas sendo você mesmo. Um amigo meu descreve isso como estar sobre sua própria verdade, que eu acho que é uma bela maneira de colocar. O I é a integridade. Sendo a sua palavra, na verdade, fazer o que você diz e ser alguém que as pessoas podem confiar. E o L é o amor. Eu não quero dizer o amor romântico, mas quero dizer desejar às pessoas o bem. Por 2 razões. Primeiro, acho que a honestidade absoluta não pode ser o que queremos. Meu Deus, você está tão feia esta manhã. Talvez isso não seja necessário. Temperada com amor, é claro. A honestidade é uma grande coisa. Mas também, se você está realmente desejando bem a alguém, é muito difícil julgar ao mesmo tempo. Eu nem tenho certeza de que você pode fazer as 2 coisas simultaneamente. Então, hail. Além disso, é o que você diz, e é, como diz a velha canção, é o que você diz e também a maneira como você diz. Você tem uma caixa de ferramentas surpreendentes, é um instrumento incrível, e ainda assim esta é uma caixa de ferramentas que poucas pessoas já abriram. Eu gostaria de remexer um pouco lá com você e só puxar algumas ferramentas que você pode gostar de usar e que vão aumentar o poder da sua fala. Registro, por exemplo. Agora, registro de falsete que não pode ser muito útil na maioria das vezes, mas há um registro no meio. E eu não vou ser muito técnico sobre isso com qualquer um de vocês que são treinadores de voz. Entretanto, você pode colocar a sua voz. Então, se eu falar aqui pelo meu nariz, você pode ouvir a diferença. Se eu descer aqui na minha garganta, que é onde a maioria de nós fala, a maior parte do tempo. Mas se você quer peso, você precisa ir até aqui no peito. Você ouve a diferença? Nós votamos em políticos com vozes mais graves. É verdade? Porque associamos profundidade com poder e autoridade.
E isto é registro. Então nós temos o timbre. É a forma como a sua voz é sentida. Mais uma vez, a pesquisa mostra que preferimos as vozes que são ricas, suaves e quentes, como o chocolate quente. Bom, se você não é assim, isso não é o fim do mundo, porque você pode treinar. Contrate um treinador de voz. E há coisas incríveis que você pode fazer com respiração, com postura e exercícios para melhorar o timbre. E agora a entonação. Eu amo entonação. Esta é a metalinguagem que usamos para lhes conferir significado. É uma raiz de sentido na conversa. As pessoas que falam tudo em uma nota só são realmente muito difíceis de ouvir se eles não têm entonação alguma. É daí que o mundo monotônico vem, ou monótono, monotom. Também temos entonação repetitiva chegando agora, onde cada frase termina como se fosse uma pergunta, quando na verdade não é uma pergunta, é uma afirmação. E se você repetir essa várias vezes, na verdade restringe a sua capacidade de se comunicar através da entonação, que é uma pena. Então vamos tentar quebrar esse hábito. Ritmo. Eu posso ficar muito animado dizendo algo muito rapidamente, ou eu posso também diminuir até enfatizar. E no final de tudo, é claro, é o nosso velho amigo silêncio. Não há nada de errado com um pouco de silêncio em uma conversa. Não temos que preenchê-lo com uns e ans. Pode ser muito poderoso. Claro, a tonalidade. Muitas vezes vai junto com o ritmo para indicar excitação, mas você pode fazê-lo apenas com a tonalidade. Onde você deixou as chaves? Onde você deixou as chaves? Significados ligeiramente diferentes nessas duas formas. E, finalmente, o volume. Eu posso ficar muito animado usando volume. Desculpe se eu assustei alguém, tudo bem? Ou eu posso fazer vocês realmente prestarem atenção ficando bem quieto. Algumas pessoas irradiam o tempo todo. Tente não fazer assim. É chamado de sodcasting. Isto é impor o seu som às pessoas ao seu redor sem nenhuma consideração. Não é agradável. Naturalmente, onde tudo isso entra em jogo, acima de tudo, é quando você tem algo realmente importante para fazer. Pode ser num palco como este, dando uma palestra, pode ser propondo casamento, pedindo um aumento, discursando em um casamento, seja o que for. Se é realmente importante, você deve isso a si mesmo. Esta aqui é uma questão séria. Este é o lugar onde estamos agora, certo? Não falamos bem com pessoas que simplesmente não estão ouvindo num ambiente que tem muito ruído e acústica ruim. Eu falei sobre isso neste palco em diferentes fases. O que seria o mundo caso estivéssemos falando poderosamente para as pessoas que estavam ouvindo conscientemente em ambientes que eram aptos para o propósito? Ou, para fazer isso um pouco maior, o que o mundo seria caso estivéssemos criando e consumindo sons conscientemente e projetando todos os nossos ambientes para o som de forma consciente? Isso seria ótimo. Seria um mundo que soa bonito e aquele em que o entendimento seria a norma. E essa é uma ideia que merece ser espalhada. Obrigado. Obrigado.